E daí, pessoal? Vamos gravar mais uma aulinha de matemática financeira, tá? E esse vídeo eu estou dedicando para Iona. Iona sempre participando aí do canal, né? Pedindo exercícios. Aliás, às vezes pede bastante exercício. Desculpa, Iona, não tenho realmente tempo para fazer tanto exercício assim, né? Imaginou? Mas enfim, o assunto que Iona pediu para que eu fizesse esse vídeo é sobre matrizes, um assunto ensinado lá no ensino médio, segundo ano do ensino médio, tá bom? Muito bem. Então, Iona, presta atenção lá no vídeo que eu preparei para você, tá? E nesse início eu vou apenas mostrar a representação de matrizes. Depois eu vou fazer tipos e operações. Beleza, Iona? Então, de olho lá. Vamos lá? Provavelmente você deve ter visto algo assim, né, Iona? Essa tabelinha aqui do Excel. Já deve ter visto uma tabelinha assim no Excel, né? Provavelmente isso aqui deve ser uma tabela, uma planilha, sei lá, uma papelaria, né? Onde está contabilizando aqui as canetas, lápis, réguas, borrachas, blocos, né? No primeiro bimestre, segundo bimestre e o total, certo? Pois bem, então isso aqui é uma tabelinha no Excel. Repare uma curiosidade, Iona. Observe que as canetas, lápis, réguas, elas estão nas linhas, né? E elas estão numeradas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então as linhas são os números nesse caso, né? E observe que o produto, primeiro bimestre, segundo bimestre, o total, estão em colunas e estão representadas por letras, né? Ó, A, B, C e D. Certo, Iona? Pois bem, imagine você agora, Iona, que eu queira saber, por exemplo, borrachas, quantas borrachas, qual foi o meu faturamento em borrachas no segundo bimestre, tá bom? Então, provavelmente você vai fazer o quê? Você vai pegar a linha de borracha, ali ó, a linha de borracha, e a coluna do segundo bimestre, onde eles se interceptaram R$ 95. Então, pronto, descobri que na linha de borracha, na coluna do segundo bimestre, né, R$ 95. Né, foi o quanto que eu vendi no segundo bimestre. Bom, agora eu queria que você enxergasse a seguinte situação. Imagine eu chamar esses R$ 95 de uma letra A qualquer. É só para ter uma representação matemática da coisa, tá? Um elemento A. Tá bom, Iona? Será que esse A poderia ser representado assim, ó? A índice 5C, onde esse A está representando o elemento, né, que é o 95, né? O 5 está representando a linha e o C está representando a coluna. Então eu posso dizer que o A5C, né, índice 5C, está representando o elemento 95, está na quinta linha, na C coluna. Tranquilo até aqui, Iona? Tá. Iona, você já brincou disso aqui alguma vez na vida? Batalha naval. Uhum. Batalha naval. Já joguei bastante isso aí. Observe uma coisa, nessa tabelinha, né, de batalha naval, observe que as letras elas estão em colunas, né? Olha lá, A, coluna B, coluna C, né? E os números, eles estão em linhas, né? Linha 1, linha 2, linha 3. Bom, aí aqui embaixo você tem eu tenho que pôr óculos. O couraçado, né, que são 5 quadradinhos em linha. Os cruzadores aqui, 4 quadradinhos em linha. Destroyers, 2 quadradinhos em linha. Submarinos, 1 quadradinho isolado. Hidroaviões, que tem esse formato, sei lá que formato que é esse. Enfim. Bom, aí o que você fazia, Iona, quando você brincava disso aqui? Você pegava numa dessas colunas aqui, dessas tabelas, né, de um lado, você colocava os teus cruzadores, destroyers, hidroaviões, colocava lá, e aí a outra pessoa fazia a mesma coisa lá. Então vamos supor que você tenha feito isso aqui, ó. Colocou um submarino ali em cima, colocou um hidroavião ali no meio e colocou um destroyer ali embaixo. E pode colocar mais, tá? Bom, o que consistia esse jogo? Aí a outra pessoa ia dar um tiro. Simples, é batalha naval, tem que dar um tiro. Bom,
Aí a pessoa vai dar um tiro, ela fala bem assim, vamos supor a pessoa, né, falando para você escondido aqui e ela lá. Ela fala, tiro 8E. Foi o tiro que ela deu, aí você vai procurar. 8E, então eu vou grifar lá, ó, linha 8 e coluna E. Tá lá, ó, linha 8, coluna E, certo? Se você unir a linha 8 com a coluna E, vai dar aquela parte verde ali, ó, que foi o tiro que essa pessoa deu. Aí você vai ver que não acertou nenhum destroyer, submarino, hidroavião teu, não acertou. Aí você responde o que para a pessoa? Olha lá, ó, água. Uhum, era assim que você fazia, né? Bom, essa era a brincadeira, mas não quero pegar a coisa matemática da coisa. Eu quero que você imagine o seguinte, esse tiro que eu dei aqui, né, que deu água aqui, ó, esse tiro que deu água, ele está na linha 8 e na coluna E. Poderia eu representar, então, assim, ó, A, minúsculo, né, para dizer o elemento, deu água nesse caso, né, o tiro que ele deu, né, deu na água, está na 8ª linha e na E coluna, onde então isso aqui está representando elemento, o 8 representa a linha e o E representa a coluna, tá? Iona, está notando que eu estou falando sobre tabelas e estou me referindo sempre a linhas e a colunas. Notou isso, Iona? Então vamos para o seguinte, vamos para a definição de uma forma bem simplória, falando o que vem a ser matrizes, tá? Então, matriz, na matemática, é uma tabela onde os elementos estão dispostos em linhas e colunas. Lembrar, Iona? Linhas, sempre na horizontal, colunas na vertical, ok? Ainda sobre matrizes, nós representamos na matemática matrizes através de letras maiúsculas, tá? E o que mais? E os elementos internos? Os elementos internos são colocados entre parênteses ou colchetes. Tanto faz, um ou outro, tá? Então, vou dar um exemplo para você. Imagine esse exemplo aqui, ó. Matriz A, ó lá, letra maiúscula, ó, letra maiúscula A, certo? E os elementos foram colocados entre parênteses, tá bom? Bom, aí está uma matriz. Então, aquelas tabelinhas que nós fizemos do Excel, como é que é, da Batalha Naval, aquelas tabelinhas, são exemplos de matrizes, né? Porque matriz é uma tabela, onde os elementos estão em linhas e colunas. Então, aqui está uma matriz. Sempre que você olhar uma matriz, Iona, você tem que saber identificar qual é o tipo dela. Quando eu falo tipo, Iona, estou me referindo ao número de linhas e ao número de colunas. Sempre assim. Qual é o tipo de uma matriz? Linhas e colunas, sempre nessa ordem. Então, se você bater o olho nessa matriz A aqui, eu posso dizer para você o seguinte, essa matriz A, ela é do tipo 2 por 2. E é assim que se escreve. A maiúsculo aqui, né, para dizer que é a matriz, e no índice 2x2, né, para dizer 2 por 2, tá? Onde, lembre-se, Iona, esse primeiro 2 está representando a linha e esse segundo 2 está representando a coluna, tá? Bom, e os elementos, né? Quem são os elementos? Ó, aqui, ó, o 2, o menos 5, o 0, o 9. Dá para representar também dessa forma matemática? Dá. Veja, se a matriz você representa por letra maiúscula, os elementos você vai representar por letras minúsculas. Assim, ó. O elemento 2, aqui, 2, eu vou representar como sendo A minúsculo, índice 1, 1. Que quer dizer, Iona? Primeira linha, primeira coluna. Olha lá, veja que eu vou grifar lá em vermelho. Olha lá. Primeira linha, primeira coluna. É o elemento 2. Tranquilo, Iona? Ó, vou fazer um por um, quer ver? O segundo aqui é o menos 5. Eu represento como sendo o elemento A minúsculo, 1, 2. Por quê? Olha lá. Primeira linha, segunda coluna. Olha lá o menos 5 grifado em vermelho. É a intersecção da linha com a coluna. Então, o 0, que é elemento A21, tá lá. Segunda linha, primeira coluna. E o 9, que é elemento A22. Segunda linha, segunda coluna. Tranquilo, Iona? Tá, vou fazer mais um exemplo. Olha lá, matriz B, letra maiúscula. Os elementos internos foram colocados de colchetes, só para mostrar que pode ser parênteses ou colchetes, tanto faz, tá? E eu coloquei os elementos ali. Iona, você conseguiria dizer agora qual é o tipo dessa matriz? Lembre-se, quando eu falo tipo, eu estou me referindo ao número de linhas e ao número de colunas. Lembre-se, linhas horizontal, coluna vertical, tá bom? Fala para mim, Iona, essa matriz B de que tipo que ela é? Isso, Iona, ela é do tipo 2 por 3. 2 linhas por 3 colunas, tá bom? E é claro, cada elemento pode ser representado da seguinte forma. O 5 é o elemento B minúsculo, para dizer que é o elemento da matriz B. Matriz B, B maiúsculo, tá? Então é o B11, o menos 4 é o B12 e assim vai indo.
Tranquilo, Iona, a representação por enquanto? Tá, então genericamente como é que eu posso representar uma matriz? Assim, ó, uma matriz X, maiúsculo, M por N, onde o M quer representar as linhas e o N quer representar colunas, tá? Não importa as letras que você coloque, Iona, não importa, desde que você saiba que a primeira informação é linha, a segunda informação é coluna, só isso. E um elemento, genericamente, como é que eu poderia representar? Olha lá, X minúsculo, e J. Não importa qual é a letra que apareça ali, o que importa é que você saiba que o I representa a linha e o J representa o quê? Coluna. Então, duas formas genéricas de você representar. Tá bom, Iona? E vamos finalizar fazendo um exemplo. Olha lá, seja a matriz A maiúsculo, onde os seus elementos A minúsculo e J estão entre parênteses, está vendo? E aqui embaixo está dizendo que essa matriz A é do tipo 2 por 3. É assim que você lê isso, Iona. Ó, matriz A, os elementos A e J de uma matriz 2 por 3, ou seja, duas linhas por 3 colunas, tá bom? E diz ainda que cada elemento A e J é igual a I menos J. Bara, de onde você criou isso? Inventei, ué. Poderia pôr o que eu quisesse ali, tá bom? Bom, então, primeira coisa que você faz, escreva a matriz A de forma genérica. Então tá ali, escrevi a matriz A de forma genérica. Ela é 2 por 3, então tem que ter, olha lá, duas linhas e 3 colunas, tá bom? Agora você vai pegar cada um desses elementos aqui, A11, A12, A13, A21, A22, A23, e vai utilizar essa expressão que eu dei aqui, tá? Que é I menos J. Então vamos lá. Como é que fica o A1? Seria 1 menos 1. Como é que fica o A12? 1 menos 2 é a linha menos coluna, é o I menos o J. O da frente menos o de trás, tá bom? A13, 1 menos 3. A21, 2 menos 1. A22, 2 menos 2. E A23, 2 menos 3. Fazendo essas continhas, Iona, você encontra que cada um desses elementos, né? Então, o A1 vale 0, o A12 vale menos 1. Aí é só pegar esses valores que estão em azul e substituir ali, substituir na matriz. Olha lá, substituir. Pronto, montei a matriz A. Notou que eu coloquei entre colchetes? Né? Mas também, é claro, você poderia escrever entre parênteses. Dá na mesma. Tá bom? Iona, da primeira aula de matrizes, representação, foi tranquila? Tranquila a ideia ou não? Bom, espero que sim. Então, num próximo vídeo sobre matrizes, eu vou falar sobre os tipos de matrizes, tá bom? Iona, um abraço, tchau, até mais.